E, portanto... Sugeri o meu remédio. As sugestões do professor lá feitas, como sabem, são ordens. E, portanto, bom, mas, portanto, isto significa, portanto, já quem esteja a interpretar as questões essenciais de facto, como, no fundo, a verdadeira questionário e a verdadeira ficção. Já estamos, ainda o código não nasceu, já está alguém a dar facadas para dar cabo dele. Ora bom, não é isso que se preconiza. São questões centrais de prova, a questão A e a questão B. Do réu, a questão X e a questão Y. E são essas as questões que, em debate, são indicadas pelo juiz e por nós, advogados. Ora bom, o que é que isto significa? Agora volto para trás. Significa que o modo de articular, isto é, a nossa preocupação dominante não é tanto ter o Código de Processo Civil à frente, mas é ter mais o Código Civil em cima da secretária. Isto é, quem articular tem que saber articular os factos essenciais. E o que são os factos essenciais? Já vou a outra polémica criada aqui pelo professor Levo Freitas. O que são factos essenciais só podem ser, eu aqui, vocês vão me desculpar, mas só podem ser os factos que correspondem à fato e espécie da norma substantiva. Só podem ser esses, não podem ser outros quaisquer. E aqui dou razão ao professor Levo Freitas e não dou razão a mais ninguém, que eu não vou enumerar que são os outros. Ou seja, são os factos que estão na previsão da norma substantiva. Agora, quem errar a pontaria na norma substantiva não vai ter na audiência preliminar a decisão, o elenco, ou o destacamento da questão que vai ser decidida nos termos em que ele preconizava. Imaginemos, por hipótese, que alguém invoca a alteração radical das circunstâncias, ou a alteração substancial das circunstâncias, ou a cláusula rebus sic stantibus, como quiserem, mas enganou-se, porque de facto ali estava um problema de vício da vontade, ou estava um problema de incumprimento total ou parcial, e o que é que o juiz vai decidir? Aquilo que ele invocou na norma substantiva, e é a norma substantiva que determina depois o destacamento da questão central que vai ser sujeita à prova. Isto é, aquilo que, para mim, para a minha sensibilidade, repito, como advogado, mais me atinge, não é tanto a circunstância de oferecer a prova com os articulados, porque aí ainda há uma ou outra válvula de segurança, embora o artigo 523 também leve aí uma volta. Bom, o certo é que esta é a primeira questão nuclear fundamental que, a meu ver, vai mudar radicalmente a face da advocacia e que a advocacia não será para todos. Isto é, curiosamente, até favorece o advogado de prática individual. Curiosamente, até favorece, e agora não vou estar como outros contra as grandes sociedades, porque eu acho que as grandes sociedades fazem muita falta em Portugal, mas favorece o advogado que sabe direito substantivo, que pensa o direito substantivo, que soube apurar qual era a questão substantiva que estava em cima da mesa e soube descrevê-la suficientemente bem, com os factos essenciais que são absolutamente necessários para preencher o fato e espécie, não é, que estava em cima da mesa, e é aquele que o juiz vai ter que decidir. Isto é, se o juiz vai dizer, eu vou decidir a questão A e B, não vai dizer, estão provados os factos tais, e estão provados os factos tais. O juiz já não vai dizer isso. O juiz já não vai dizer isso. O juiz vai dizer, do autor, eu vou decidir a questão tal e tal. Do réu, vou decidir a questão tal e tal. E a prova está oferecida, lá de trás. E depois diz, julgamento, dia tantos de tal, por acordo de agendas, e o julgamento é praticamente inadiável, e o juiz tem que fixar na ata a hora que começa o julgamento. Isto é, mais uma violência sobre nós, mas especialmente pelo tribunal. Ou seja, eu sou pontual. Eu, advogado, sou pontual. É evidente, se eu tiver um desastre, se eu estiver doente, se eu tiver um motivo de força maior que me impeça de estar no julgamento, é fundamento para o adiamento, como é evidente. Mas, diga? Não é nosso. Não é porquê? Não está previsto. Não está previsto? O que é que está previsto, doutora? Os adiamentos de julgamento, porquanto a audiência só é adiável, de acordo com o
caso ou não tenha havido acordo, ou se o advogado comunicar qual é a diligência que deve comparecer. Não é o que lá está escrito. Não, está lá escrito justo impedimento. Logo o artigo 146. Justo impedimento. Está definido na lei. No 146. E a definição de justo impedimento não se enquadra nem no acidente, nem na doença súbita. Já sabe, por exemplo, que as advogadas... Isso é uma infração sua, eu nunca vi essa. É a infração da vossa excelência, porque eu nunca ouvi agora. Se uma pessoa demora, não é justo impedimento? Não. Sabe porquê? Porque é a necessidade do mandato. Vamos para a frente, então. Eu preferia depois que no momento do debate pudéssemos então debater e que respeitássemos agora este período de exposição. E mais tarde no debate então vamos retomar estas questões. É melhor, mas é bom que... Pois, doutora, mas ninguém está a castigá-lo. Eu ia continuar. Não. Vossa Excelência é que disse que não. E eu disse que contrariei-a. Naturalmente que o debate é rico entre nós, mas eu Teresa, aqui um bocado interpelo teu, portanto vamos continuar. Isto é uma sessão de trabalho, eu tenho todo o prazer, se quer que eu diga todo o prazer, eu ouvi todas as críticas, até é bom para eu enriquecer, eu próprio enriquecer. Eu próprio gostava de enriquecer com as críticas, eu não é, com os louvores ninguém enriquece, me devem calcular. Ora bom, aquilo que vai ser, reparem, eu por regra sou pontual. Enquanto advogado, e tenho reparado que a larga maioria da advocacia é pontual. Agora também tenho reparado que estou às 9h30 no julgamento e às 11h30 começa o julgamento. Tenho reparado que às 10 começa o julgamento, às 10h30 começa o julgamento e ninguém me dá explicações. Isto não pode ser. Porquê? Porque a cronologia dos atos da audiência é pré-determinada na audiência preliminar. Ou seja, a pergunta é, como se faz aliás noutros tribunais, quanto tempo é que o doutor acha que esta testemunha vai demorar? Esta testemunha tem pouca matéria, portanto é meia hora, 3/4 horas de despacho a testemunha. Muito bem, então a segunda testemunha vem cá só 1 hora depois. Isto é escusa de se fazer a amálgama de gente que chega ao tribunal para nada. Nós temos de respeitar também os cidadãos. Isto é, as pessoas chegam lá, estão um dia inteiro no tribunal, as milhares de vezes que isso já me aconteceu, estão todo o dia no tribunal e só são ouvidas às 5 da tarde. São ouvidas às 6 da tarde. E às vezes até se vão embora, e às vezes a gente fica sem prova, porque se eu olho mais tempo já não fico, vou-me embora. Portanto, essa cronologia dos atos em audiência é pré-determinada em função do estudo que nós fizermos do tempo que mais ou menos demorarmos por cada testemunha. Essa cronologia é muito importante e é de facto nós lembrarmos que os cidadãos também não podem ser sujeitos a todo o tipo de violências, chamemos físicas, para estarem metidas num corro, estarem metidas numa sala fechada, insalubre, durante horas a fio, para depois ou não serem ouvidas, ou serem ouvidas muitíssimo mais tarde. Portanto, isto exige, posso-vos dizer, esta é a minha sensibilidade, sobre a ação declarativa, nem demorarei muito mais tempo, exige da parte de nós, advogados, um outro modelo de articular, uma outra disciplina relativamente à prova, uma outra cautela relativamente ao direito substantivo, uma outra preparação da audiência preliminar, uma outra consciência das questões centrais, das questões nucleares, do objeto do processo, dos temas de prova, e depois uma outra consciência relativamente à prova e à sua duração, ao seu relevo e ao modo de produção. Isto é, a advocacia tem que ter aqui um arco diferente, desde o início do litígio até ao seu termo, um arco bem diferente de preocupações do que tem hoje, do que ainda hoje temos. Relativamente à judicatura, também é bom que falemos dos senhores juízes. Também é bom que falemos dos senhores juízes. Os senhores juízes têm que estudar bem a petição e a contestação, destacar as questões centrais de facto que têm que decidir, para o que exige estudo aprofundado relativamente ao processo e não uma mecânica formalização dos factos provados e por provar, e ainda por cima por remissão a maioria das vezes. E ao mesmo tempo tem de ter uma disciplina muito forte relativamente ao modo como dirigem a audiência, aos tempos da audiência, e essa segurança e essa disciplina dá-nos a nós, advogados, uma grande, eu diria, autoridade processual ou relacional no próprio tribunal.
Isto é a minha consciência, estou muito à vontade para dizer, que este modelo vai redignificar a advocacia. Vai dar um papel à advocacia bem mais relevante durante o litígio e por causa do litígio, o que exige da advocacia um grau superior de formação e de preparação. E, portanto, a advocacia retomará, a meu ver, aquela concepção que eu tenho da advocacia como profissão de elite, não de elite social, como devem calcular, não é essa elite que me está a preocupar, mas de elite intelectual, de elite deontológica, de elite relacional. Essa é que é a função da advocacia. É a minha consciência que este modelo, que não tem todas as perfeições do mundo e seguramente ainda vai ter alterações, mas este modelo, desenhado no seu todo, desenhado como um figurino, vai provocar, digamos, uma redignificação da advocacia durante e por causa do litígio. Mas também vai provocar necessariamente um maior grau de preparação, uma maior exigência da profissão e, ainda por cima, uma modificação radical do modo como se articula. Porque, reparem, eu próprio, estou à vontade porque posso fazer as comparações entre os dois regimes, eu tenho de dizer a mesma coisa 4 vezes para ver qual delas é que pega. Não é assim? Que é para ver qual delas é que vai para a justificação e questionar. Ora bom, torna-se absolutamente inútil a prolixidade perante este modelo processual. Torna-se absolutamente inútil. Porque, de facto, aquilo que o juiz vai dizer e que me interessa que diga é quais são as questões centrais de facto que vai, e do objeto do litígio, que elenca para irem a julgamento. Isto é, a prolixidade perde o seu sentido. Porque, se for uma ação de despejo para a habitação própria, eu sei quais são os factos essenciais. Se for uma ação de acidente de viação, eu também sei quais são os elementos da responsabilidade civil, quais são os elementos do ato ilícito, do dano, do nexo de causalidade adequada, etc. Tenho de saber quais são os factos essenciais. Não posso estar a dizer as coisas de 10 maneiras diferentes, ou de 50 maneiras diferentes. Se for uma ação de empreitada, eu também sei quais são os defeitos da obra e sou capaz de os elencar, e por aí fora. Isto é, estou-vos dizer que é a minha sensibilidade na ação declarativa, isto provocará necessariamente uma mudança, não é radical, não é uma mudança dos advogados terem que se travestir de outra coisa. É uma mudança de relacionamento, de preocupações, de estudo, de investigação, de hierarquia, de pensamento, de articulação, de estudo do direito substantivo, etc, etc, etc. Portanto, é este o sentimento que eu trago aqui da reforma que está em cima da mesa. Vou terminar só fazendo 2 ou 3 pinceladas para a ação executiva e depois ficará o professor Epo Freitas para dizer mal de mim e da reforma. Ora bom, é como é costume. Para dizer o seguinte, na ação executiva, o que é que se pretendeu? Há um estudo feito pela Direção-Geral de Política de Justiça sobre o tempo de demora de uma ação executiva. Uma ação executiva normalmente atinge 2 anos de demora, mais de 2 anos de demora. Seguindo a par e passo todos os momentos que estão previstos na lei. Ora bom, aquilo que o Governo impôs à reforma, aqui posso dizer impôs, é que se o título executivo é sentença, não há ação executiva. Prossegue a execução dentro da própria ação declarativa. A linha B, e depois com isto me calo, depois falarei sobre outros assuntos, durante o debate a gente falará mais. Os títulos executivos são separados em função da sua fiabilidade, da sua autenticidade, entre títulos que são títulos seguros, fiáveis, como a injunção, as obrigações cartulares, etc, etc. Esses seguem a forma sumária e, como tal, passam pelo tribunal para ser, só por registro, passam diretamente para o agente de execução, para a citação, para a penhora. Podendo haver até citação prévia à própria penhora, em certas circunstâncias. Mas isso depois é um problema de pormenor que cada um dos colegas estudará. Para os títulos executivos não fiáveis, e nós somos dos países com mais títulos executivos não fiáveis, aí se segue a forma ordinária, isto é, vai ao juiz para o juiz verificar se aquele título
tem ou não tem ingredientes, requisitos suficientes para ter a dignidade da sua execuibilidade, isto é, para verificar. Então, isso é a forma ordinária, não tanto em função das preocupações do Estado, mas sim do património do executado, isto é, para que o juiz verifique se aquele título merece ou não merece execuibilidade. E, portanto, isso segue a forma ordinária e, portanto, isso o juiz verifica que é um título executivo e assim, aí segue uma outra forma em que a citação se faz para a execução, etc, etc, etc. Bom, não vamos entrar agora nesses pormenores. Mas, portanto, é para dizer que houve um encurtamento tão forte quanto possível da ação executiva, foram dados novas prerrogativas aos agentes de execução, novos poderes aos juízes para o controlo do agente de execução, propõe-se, preconiza-se um estatuto próprio para os agentes de execução com incompatibilidade com o exercício de qualquer profissão. De qualquer profissão. Quem é agente de execução não pode ser mais nada. Preconiza-se isso. Eu não sei se isso passará ou não com o poder político, eu repito, isto é a Comissão que preconiza, que propõe, que sugere. Enfim, sem abandonar nem a Ordem dos Advogados, nem a Câmara de Solicitadores. Bom, mas pronto, mas de qualquer forma, o juiz passa a ter poderes fortes perante o agente de execução, ou até com poderes de o destituir, e não depende só do exequente, mas depende também do juiz, e principalmente do juiz, a subsistência daquele agente de execução na ação executiva. Enfim, e dão-se novas faculdades, novas prerrogativas ao agente de execução para o aceleramento do agente de execução. Em suma, para vos dizer que as preocupações foram essas na ação declarativa, são as mesmas na ação executiva: eficácia, celeridade, sem prejuízo de garantias fundamentais, responsabilização de uns e de outros, de advogados e de magistrados, responsabilização dos agentes de execução na ação executiva. E este é, digamos, o sentido geral da reforma. Obviamente estaremos sujeitos a propostas. Para terminar, para dizer que, de facto, a advocacia de futuro não vai coincidir com a advocacia que eu vivi durante quase 40 anos. Isto é, não vai coincidir. Isto é, se isto vingar, temos um outro modelo de advocacia para o qual nós teremos todos de nos preparar, porque, de facto, o relacionamento cliente-advogado, advogado-tribunal, tribunal-decisão, é alterado substancialmente. É alterado substancialmente. Embora os princípios nucleares do processo civil mantenham-se intactos, só a disciplina, digamos assim, da tramitação é que passa a ser mais contundente, mais infungível, mais impositiva, mais certa, mais segura, mais determinada, e, portanto, não há, digamos, uma barganha processual igual àquela que nós utilizamos por direito próprio. Eu costumo dizer que eu, como reformador, entre aspas, posso não gostar disso, mas enquanto advogado eu utilizo tudo o que posso. Tudo o que posso, faço. Isto é, o menu que me dão é aquele que eu faço. Santa paciência. Não prescindo de nada do que possa fazer. Essa é a minha função de advogado, da qual não prescindo. Agora, se me disserem que isto é bom para o cidadão, é bom para a empresa, a resposta é não é. E o Estado tem que se portar bem com os cidadãos e com as empresas. E não se porta bem porque, de facto, os nossos modelos adjetivos não são modelos adequados a essa finalidade. Era isto que eu tinha para vos dizer como introdução, esperando sair daqui vivo, mas não, mas é uma esperança que eu tenho, mas pronto, mas é o que eu tenho para vos dizer, mas sujeitando-me a todo o tipo de interpelações que me devem calcular, porque isto é uma reunião de trabalho, eu até venho desfardado e tudo. Portanto, é uma reunião de trabalho. Aliás, eu disse logo isto ao nosso Presidente do Conselho Distrital, que isto é uma reunião de trabalho, é uma reunião de estarmos à vontade, é uma reunião para todos pensarmos de alto, refletirmos, analisarmos, gostamos, não gostamos, que a última coisa que pode haver da advocacia é todos gostarmos da mesma coisa, portanto, deixávamos de ser advogados. Aliás, o que é ótimo é nenhum gostar da mesma coisa, quer dizer, eu gosto da advocacia. A gente andarmos à briga uns com os outros é uma maravilha. Portanto, façam favor mas se quiserem bater no professor Lé Freitas, também estejam à vontade. Também estejam à vontade também.